Boa noite, meus alunos de Direito Tributário Empresarial, da turma de Passo Fundo, Campo de Passo Fundo, a turminha de Ciências Contábeis lá de Casca, turminha de Administração de Carazinho, turminha de Soledade. É um prazer estar com vocês novamente. Gostaria de estar presente, contato mais pessoal. No entanto, estamos à distância em função da pandemia que nos separa. Turminha, eu queria dizer a vocês que na aula passada eu passei o capítulo, na aula passada, que foi a videoaula número 10, eu passei para vocês todo o capítulo que leva o título de Sistema Tributário Nacional, que na minha opinião é um capítulo muito importante. Passamos todo ele. E dentro desse capítulo nós vimos a competência tributária das 3 esferas de poder. Nós vimos os impostos, os tributos federais, ou seja, da União. Vimos os tributos municipais e vimos os tributos estaduais. A aula de hoje, a videoaula de hoje, nós vamos ressaltar alguns aspectos de relevante importância que trata basicamente da receita, do que vive os estados, do que vive o município, com que dinheiro, onde é que busca esse dinheiro. Tá? Então, nós vimos que, em primeiro lugar, a receita dos estados e do Distrito Federal, tá? A receita dos estados e do Distrito Federal, vamos ver também a receita dos municípios, que além daqueles impostos municipais, os estados e o Distrito Federal, bem como os municípios, recebem um repasse de alguns tributos da União que voltam para os estados e para os municípios. Então, pessoal, lembrando que os estados, o Distrito Federal tem todos os tributos que são dos estados e também dos municípios, tá? Porque ele tem o privilégio de ser estado e ser município ao mesmo tempo. Então, a receita dele, Distrito Federal, é aquilo que é a mesma dos estados e a mesma dos municípios. Ele acumula os dois, tá? Agora vamos ver o seguinte. Os estados vivem, tá, com aquilo que nós vimos na aula passada, que são especificamente os seguintes tributos, tá? O estado vive com os estados, diz o federal, pode instituir os seguintes tributos, nós vimos na aula passada, tá? O IPVA, nós já vimos que é o Imposto sobre Propriedade Industrial e Propriedade de Veículos Automotores, o ICMS, o ITCM, que é os impostos sobre os inventários, e o ITD, que é o imposto sobre doação, correto?
Além disso, as taxas de polícia, poder de polícia, serviço público, contribuição de melhoria quando o Estado faz obras, tá? E as contribuições sociais de custeio da Previdência Estadual, no caso IP, cobrada de seus servidores públicos. Então, isso, com essa receita, é o dinheiro que o Estado sobrevive. Tá bem? No entanto, além disso, os estados também recebem o seguinte: a União cobra o imposto de renda e o IPI. Somando todo o dinheiro que dá de imposto de renda e do IPI dá um valor X, 100. Deste valor X, que é 100, ela pega 48%, tá? 48%, conforme prevê o artigo 159, inciso 1 da Constituição Federal. E ela repassa 21,5%, 21,50%, 21,5%, 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados. Tá? Isso significa dizer que os estados sobrevivem da receita que eu lhes falei na aula passada e que eu estou repetindo, que é o IPVA e o ICMS, que são receitas estaduais. O IPVA, o Estado recolhe 100%, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Ele, Estado, recolhe por 100% e depois repassa para o município onde o veículo está emplacado 50% do valor arrecadado. Tá bem? O ICMS, que é um imposto estadual, o Estado recolhe 100%. No entanto, deste 100%, ele repassa 25% para o município que dê origem à saída daquela mercadoria. Tá? Então, o Estado recolhe 100% do IPVA, 50% repassa para o município onde o veículo está emplacado. O Estado recolhe 100% do ICMS e repassa 25% para o município onde deu origem à saída da mercadoria. Tá bem? O Estado ainda cobra, para sobreviver, o ITCM, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, no caso de todos os inventários. E o Estado ainda cobra o ITD, Imposto de Transmissão por Doação, por todas as doações que são feitas, que é um imposto elevado. Tá? Cobra as taxas de polícia e serviço público, contribuição de melhoria das obras que faz e as contribuições sociais de custeio da Previdência Estadual, no caso IP, cobrada de seus servidores públicos. E, além disso, ganha dos 48% que a União recolhe a título de imposto de renda e IPI, ela repassa para os estados 21,5%. Então, esses 21,5% vêm da União para reforçar o caixa dos estados. Então, essa é a receita que o Estado vai ter para sobreviver e pagar todas as suas contas. Ok? Muito bem. Feita esta colocação, nós vamos rever e acrescentar um detalhe para a receita dos municípios. Mais um detalhe ainda. O Estado fica também com o seguinte: o imposto de renda também é uma receita que fica para os estados. Todos os estados têm lá vários funcionários, alguns com salários elevados, salários baixos, médios, altos ou até muito altos. E esse pessoal que tem salário razoavelmente alto, eles incidem
incide na fonte o imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, cada Estado e todas as suas autarquias e fundações, previstas no artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal, quando eles vão pagar o salário para os seus servidores dos estados e das autarquias e fundações daquele estado, como todo mundo, o estado também retém na fonte o imposto de renda retido na fonte dos funcionários que ganham de médio para cima. Qualquer empresa privada repassa esse valor imediatamente para a Receita Federal. No entanto, o Estado fica com esse dinheiro, que é uma receita própria, que ele não repassa para a Receita Federal e fica para sanar as suas despesas, as suas dívidas, com esse dinheiro que ele retém na fonte das pessoas que ganham um salário razoavelmente bom e têm o imposto de renda retido na fonte. Tá bem? Então, essa é mais uma fonte de dinheiro do Estado e os 21,5% dos 100%, dos 48%, que é o que a União recolhe de IPI e imposto de renda. Então, repito, a União, de todo o IPI que ela recolhe e do imposto de renda que ela recolhe, forma um valor X. 100. Destes 100, 52% fica para ela e 48% ela vai dividir para os estados e municípios. Desses 48, 21,5% vai para um rateio para os estados. E mais o imposto de renda retido na fonte, que já não repassa para o governo federal via receita, retém, e mais o IPVA, 50%, o ICMS, 75%, o ITCM, 100%, o ITD, 100%, e aquilo que eu já falei, as taxas e as contribuições de melhoria e as contribuições do IP. Essa é a receita total do Estado. Voltando para os municípios, tá? Vamos ver qual é a arrecadação total do município para fins de sobrevivência. Ele vai pegar dinheiro da onde para viver efetivamente, pagar todas as suas contas. Então, o seguinte, pessoal, os municípios, tá? Os municípios, além da receita que nós vimos na aula passada, que nós vamos rever agora, os municípios, tributos municipais da aula passada, compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir os seguintes tributos. O município vive com o IPTU, que é o imposto que incide sobre todos os imóveis localizados dentro do perímetro urbano da cidade, segundo o plano diretor. Ele sobrevive com o ITBI, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, de todos os imóveis que são vendidos localizados dentro do perímetro urbano. E ele sobrevive com todo o ISS das pessoas físicas e jurídicas que prestam serviço dentro do município. Ele vive também, o município, com a receita do poder de polícia e taxas de serviços públicos, as contribuições de melhoria das obras que ele faz e cobra, as contribuições previdenciárias dos seus próprios servidores para manter a sua instituição e a contribuição de iluminação pública. Além destes tributos que são próprios, ele também sobrevive e reforça o caixa do município com os seguintes tributos. Alguns funcionários municipais ganham um salário razoavelmente bom, chamamos de médio, alto, até muito alto. E eles também, como todos os empregados, têm o imposto de renda retido na fonte. Tá? Este imposto de renda retido na fonte, como ocorre com o Estado, o município, como Estado, não precisa repassar para a Receita Federal o imposto de renda retido na fonte dos seus funcionários. Então, esse imposto, essa retenção pago pelos municípios, dos salários pagos pelo município e suas autarquias e fundações, conforme prevê o artigo 158, inciso 1 da Constituição Federal, fica para o caixa do município, que é uma grande força na receita
do município. O que fica indo pelo município? Fica o ITR. O ITR, eu já lhes falei na aula passada, que é um imposto federal. No entanto, como o pessoal lá de Brasília, fica difícil sair, pegar o avião, chegar em Passo Fundo, se hospedar nos melhores hotéis, usando gravatinha bonito, pegar um táxi, ir lá no interior do interior de Casca, para saber se tem uma propriedade lá que ela está altamente produtiva ou não. E às vezes tem algum lugar de difícil acesso que a gente só chega a trator, chega lá de trator ou a cavalo. Imagina esses técnicos de Brasília e lá no interior que não conhece Casca, que não conhece Soledade, não conhece Carazinho, pegar um município de Soledade lá nos confins, um lugar difícil acesso, onde só se chega a cavalo, de trator, e lá verificar a propriedade. O pessoal de Brasília não faz isso. Quem é que sabe da terra e das propriedades de Soledade é o prefeito e a prefeitura de Soledade. Quem conhece Carazinho é a prefeitura de Carazinho. Quem conhece Casca é a prefeitura de Casca. Quem conhece Passo Fundo é a prefeitura de Passo Fundo. Então, o que o pessoal de Brasília fez? Fez um convênio com os municípios para que eles que conhecem a situação consigam estabelecer o ITR para cada propriedade rural, sendo que aquelas propriedades extremamente bem cuidadas, bem plantadas, com área preservada, tudo impecável, o ITR tende lá embaixo, é um valor simbólico. E aquelas propriedades mal cuidadas, mal administradas, improdutivas, o ITR vai lá em cima. Quem é que sabe disso? O município. E aí, o que Brasília fez? Um convênio com o município. O ITR é meu, do governo federal, a União. No entanto, vocês que vão lá olhar, estabelecer e cobrar, eu faço um convênio com vocês. Tem dois tipos de convênio. Um convênio é que fica 50% para Brasília, 50% para Brasília, que eu digo para o governo federal, 50% para o município. E tem outro convênio que é um convênio total. Aí a Brasília não se envolve com nada, o governo federal. Delega tudo para a prefeitura de Paraí, de Casca, né, de Passo Fundo, e elas vão lá, verificam, cobram e tudo, fazem tudo. Consequentemente, ficam com 100% do ITR para a prefeitura. Então, é mais uma fonte de renda que a prefeitura tem de 50% ou 100% do ITR que ela ajuda a cobrar, administrar e verificar a propriedade, estabelecer né, em convênio com, por delegação do governo federal. O IPVA, conforme eu já lhes falei, é um imposto estadual, o governo recolhe 100%, no entanto, repassa 50% para a prefeitura onde o veículo está emplacado. Tá? Por isso, vocês, meus queridos acadêmicos, amanhã depois você vai ser vereador, vai ser secretário municipal, vai ser vice-prefeito, vai ser prefeito. Primeira coisa que você deve fazer, prestigiar o teu município, determinando que todos os veículos de Casca sejam emplacados em Casca. Todos os veículos de São Domingos sejam emplacados em São Domingos. Ivanine, Guaviju e Santo Antônio do Palma. Porque daqui a pouco tem um magnata lá que tem um veículo que custa 200 mil reais, um veículo de luxo, pega um Porsche lá ou coisa parecida, que vale mais do que isso, vale meio milhão. O IPVA dele, se é meio milhão, vai custar 15 mil reais, porque é 3% do valor do veículo. 15 mil reais, o sujeito lá que mora em Casca, que tem o Porsche que vale meio milhão, ele paga 15 mil reais de IPVA. Só que ele comprou esse carro usado em Passo Fundo e está emplacado em Passo Fundo. Ele paga 15 mil reais para o Estado, que é o agente ativo, é o credor, e o Estado que deveria passar R$ 7.500, que é 50% para o município de Casca, vai passar para quem? Vai passar para Passo Fundo, porque o carro está emplacado aqui em Passo Fundo. Ele comprou, mas não fez a transferência.
Então, ele que mora lá em Casca critica o prefeito porque não tem asfalto, as ruas estão com problema e falta dinheiro e não sei o quê, papapá. No entanto, o carro dele, que vale meio milhão, está emplacado em Passo Fundo. Ele pagou 15 mil de IPVA e esses 15 mil ficaram 7,5 para o Estado, que é o credor do tributo, e 7,5 que deveria ir para a Casca, que pagaria 7 meses, pagaria 7 meses de uma servente da escola. Esse dinheiro não vai para a Casca, vem para Passo Fundo, porque o carro está emplacado aqui. Então, quando você for prefeito, meu querido acadêmico, tá? Primeira coisa, fazer uma campanha para que todos os munícipes que têm carro e moram em Casca, em Paraí, em Guaviju, em Santo Antônio do Pau, Vanino, em São Domingo, emplaquem seus veículos no respectivo município, que daí 50% do IPVA volta para aquele município e não lá para o município de Porto Alegre, Passo Fundo, onde o carro, ele comprou o carro usado e ele está emplacado. A prefeitura também recebe como contrapartida, como distribuição, 25% do ICM, que é produzido dentro do município de Casca. Tem lá uma indústria que faz X produto e esse produto vai circular, vão pagar ICMS. Quem é o titular desse imposto, o agente ativo, é o Estado. Esse Estado recolhe, vai ficar com 75% e 25% manda para o município onde gerou essa riqueza. Tá bem? Então, essa é a receita dos municípios que complementa o caixa, além daqueles tributos municipais que eu lhe falei na aula passada. Além disso, os municípios vão receber a mesma coisa que eu falei antes. A União recolhe todo o imposto de renda e o IPI, vai dar 100. Destes 100, 48% do total a União vai dividir, vai mandar 21,5 para o fundo de participação dos estados, conforme eu lhe falei primeiro, e 22,5 para o fundo de participação do município. É feito um rateio para todos os municípios do Brasil que vão receber mais esse complemento, que é 22,5% do total de 48% do total do IPI e o imposto de renda. A União recolhe, repito, 100% do IPI e imposto de renda, deu 100. Desses 100, 48% é para distribuir, 21,5% para os estados e 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. Tá bem? Somos 2, dá quanto? Dá 24%. 24%. Mas por que 24% se o total é 48%? 24%. Agora vem mais 3% daqueles 48%, 3% para financiar o setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através de suas instituições financeiras de caráter regional, como Badesul, BRDE, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, etc. Então, 48%, 21,5% mais 22,5% dá 24%, mais 3% dá 27%, e mais 1% ao Fundo de Participação dos Municípios até o dia 10 de dezembro de cada ano. Tá? Então, também vem mais 1% aqui. Então, fechou mais 1% também que vem para o município. Então, 27 mais 1, 28. Repito, 21,5 para o Estado, 22,5 para o Fundo de Participação dos Municípios. E dá um total de 24, mais 3, que vai para esses bancos regionais de desenvolvimento, Badesul, BRDE, Banco do Nordeste, Banco Amazônia, etc., e mais 1% também que vem para o município. Total, 48% que a União coloca à disposição. Portanto, os municípios sobrevivem, além daqueles tributos que eu lhes dei, que estão no capítulo passado, que é aquela receita própria, eles também recebem uma contrapartida, que é o imposto de renda retido na fonte, que não repassa para a receita, fica para o município. 50% ou 100% do ITR, conforme o convênio, 50% do IPVA, que é o ITR é federal,
o município fica com 50% ou 100% conforme o convênio que tem com o governo federal. IPVA não depende de convênio, é um imposto estadual que repassa 50% para o município. ICMS não depende de convênio, é um imposto estadual que ele fica, o estado recolhe, fica com 75, passa 25 para o município. Tá bem? Então, assim, nós fechamos a receita dos municípios. É o caixa que você, quando for prefeito da tua cidade, vai dispor para sobreviver, fazer o pagamento às despesas da tua cidade. Dando sequência, nós temos o capítulo seguinte, que são tributos municipais. O que é os tributos municipais, pessoal? Tributos municipais significa pegar aqueles tributos que eu lhes falei na aula passada e entrar em detalhes, em peculiaridades. Eu vou só dar um exemplo para vocês, para iniciar o capítulo, só, e depois, as peculiaridades são coisas mais específicas para o pessoal que vai ser advogado, coisas mais peculiares de jurisprudência. Então, só dentro desse primeiro capítulo, dando sequência no nosso capítulo, nós temos tributos municipais. Esse capítulo inteiro vai entrar em detalhes daquilo que eu expliquei de uma forma bem sucinta, bem objetiva. Quem quiser se dedicar a essa parte, principalmente a turma de casca, que são o pessoal de ciências contábeis, que merece um tratamento todo especial, essa parte de tributação. Amanhã depois alguém de vocês poderá fazer a sua monografia, seu trabalho final de conclusão, abordando um assunto específico de tributos municipais, que eu acho uma coisa de relevante e importante. Aí você vai ter que adentrar a fundo nessa matéria, buscar apoio de um professor também que tenha formação jurídica, e você poderá fazer uma belíssima monografia, um belíssimo trabalho final de conclusão em cima de tributos municipais. Mas aqui eu falo para vocês, ó, tributos municipais, ele começa aqui com ITBI e vai falando depois do IPTU, do ISS, coisa que eu já falei para vocês, já expliquei, aprofundei, eu acho que está muito bem claro, mas eu quero dizer o seguinte: aquelas pessoas que querem se aprofundar na matéria, fazer uma resenha muito bonita, fazer um trabalho de conclusão, professor, eu trabalho nessa área, na prefeitura, na área do IPTU, do ISS, quero aprofundar, me interessa, meu amigo, está tudo prontinho aqui dentro desse capítulo que se chama em Tributos Municipais, tá? Que fala do IPTU, fala do ITBI, quem é o agente ativo, ou seja, o credor, está aquilo que eu falei de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma aprofundada. Tem questões aqui que são específicas do setor jurídico, que você depois, se quiser fazer um trabalho, precisará de um professor com uma especialização nessa área, que você poderá aprofundar. Então, se você olhar aí, se você acompanhar ali no teu computador ou quem imprimiu no teu material, tributos municipais, ITBI, principais receitas municipais, imposto de transmissão intervivos, que significa ITIV. Imposto de transmissão intervivos é um imposto de transmissão entre duas pessoas vivas que fazem um negócio de compra e venda de um terreno, de uma casa, de um apartamento, de uma loja, de uma indústria, de um depósito que se localiza dentro do perímetro urbano da cidade. ITBI, Imposto de Transmissão Intervívil, é imposto de transmissão entre duas pessoas vivas, lúcidas, que fazem o negócio, que é diferente do ITCM, que é imposto de transmissão causa mortes, uma pessoa viva, mas outra morta, que é o inventário, tá? Então, só para dar um imposto, ITBI, Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis por Ato Intervivos. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre duas pessoas vivas, compra e venda, tá? É o imposto
que fica exclusivamente para o município, que normalmente é 2% sobre o valor atualizado da avaliação, que as prefeituras estão sendo muito rigorosas para fazer a avaliação em cima do mercado. Se você pegar o registro da prefeitura, pode ser que esse terreno lá, há 30 anos atrás, valia 50 mil, hoje vale 500. A prefeitura tem dois, se ela não tem gente, não tem fiscal, não tem nada, ela diz, 50 mil, vale 50 mil. O cara vai pagar, o comprador vai pagar 2% em cima de 50 mil, que dá quanto? R$ 1.000, correto? Se esse imóvel vale 500, 2% em cima de 500 dá R$ 10.000. Vejam bem a diferença. Por isso que as prefeituras estão procurando sempre pegar o valor rigorosamente atualizado do imóvel e cobrar 2% em cima do preço de avaliação de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é uma grande receita para os municípios. Depois nós temos, que eu falei, o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que se cobra normalmente de 2% a 5%, a maioria das prefeituras cobram 2%, em cima do faturamento de todos os profissionais liberais estabelecidos dentro daquele município, que vai lá médico, dentista, advogado, engenheiro, contador, administrador, agrônomo, arquiteto, fisioterapeuta, massagista, manicure, pedicure, não sei do que, papapá, tudo que tu imaginar tem que pagar 2 ou mais, 2 a 5% do faturamento da prestação de serviço por pessoas físicas e jurídicas. O IPTU é esse imposto importante, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana do terreno localizado, do imóvel localizado dentro do perímetro urbano, que é o terreno, a casa, o apartamento, a loja, a indústria, o depósito, etc, 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 tá? Que você paga todo ano. Todas as taxas, que são as contribuições de melhoria, todas as taxas que a prefeitura cobra, tá? A taxa de emissão do alvará, a taxa de licença para construir um prédio. Quer construir um prédio, pede licença, paga a licença para o alvará. Quero abrir uma loja, paga a taxa. Quero manter uma empresa, paga o alvará de localização e depois renova cada ano. Para você abrir o teu negócio, abrir uma empresa, vai pagar a licença de abertura e depois paga uma por ano. E assim por diante, são inúmeras as taxas. Contribuição de melhoria, ela vai cobrar sobre todas as obras que ela fizer dentro do município, em função do valor que ela gastar. Se ela gastar 1 milhão, ela pode cobrar e deve cobrar 1 milhão, que é o que ela gastou para fazer aquela obra. Não 1.050.000, é 1 milhão só. Senão dá enriquecimento ilícito. Certo? E de onde que ela vai cobrar esse 1 milhão? Da valorização do somatório. Tá ali ao redor dela tem 20, 30, 50, 100 terrenos. Ela vai fazer o rateio da valorização desses 100 terrenos, tá? Até chegar ao valor de 1 milhão. Tá? Se a valorização desse terreno foi extremamente maior, ela deu uma valorização de 1,5 milhão. Ela vai encontrar um percentual para diminuir a arrecadação, ainda que eles tenham valorizado 1,5 milhão. Ela não poderá cobrar 1,5 milhão para repor o caixa do que ela gastou. Ela só vai cobrar o total que ela gastou para fazer a obra. Se os imóveis valorizaram, ela gastou 1 milhão. Os imóveis, a equipe técnica achou que somando todos os imóveis valorizou 1,5 milhão. Ela vai cobrar 1,5 milhão, 1,5 milhão vai ficar de brinde para essa turma que teve os imóveis valorizados, porque o limite que ela pode cobrar é só o que ela gastou, que é 1 milhão, se não dá enriquecimento ilícito. Muito importante a contribuição de melhoria, que eu já lhes falei várias vezes. E depois ela tem ainda, a prefeitura tem os repasses, tá? Falando em impostos municipais, do ICMS, 25% para cada município onde a mercadoria é gerada, IPVA, 50%, e o fundo de participação do município, que eu lhe falei, que é aqueles 22,5% e mais 1% que vem do
que vem do imposto de renda e do IPI, do total que a União recolhe, ela separa 40%, 48% e dá 21,5% para os estados e 22,5% para o fundo do município, 3% para financiar a obra e mais 1% ainda para fechar os 48% e tal. E assim, pessoal, assim, seguindo todos os demais, vocês vão ver que tem esses tributos municipais, tem o ITBI, tem o IPTU, tem o ISS, quem é o sujeito ativo vai ser a prefeitura, que é o credor, quem é o sujeito ativo, o contribuinte, tá? Esse capítulo ele vai detalhar, ele vai explicar em detalhes aquela síntese objetiva que eu lhes fiz na aula passada e estou repetindo agora, para que fique bem claro eh, esses tributos municipais. Repito, para nós, enquanto gestor, de um modo geral, enquanto gestor, estamos muito bem dominando essa matéria, conforme eu lhes falei na aula passada e agora, tendo bem presente quais são os tributos municipais, quais são os repasses que a União e os estados fazem, e como é que nós devemos sobreviver com a nossa prefeitura o dia que você for gestor, for prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, o vereador, outra função, da onde é que você vai pegar dinheiro para viver e você tem que fazer um planejamento para viver exatamente dentro desse valor. Se entrar muito dinheiro, tu vai projetar mais obras e tal, e se entrar menos, tu vai fazer corte para viver exatamente dentro daquele orçamento que lhe é peculiar para cada prefeitura. Que, repito, aqueles que gostarem dessa matéria, quiserem se aprofundar, eu vou ser contador, vou trabalhar na prefeitura, trabalho no IPTU, no ICMS, me interessa essa matéria, vou ser contador, quero aprofundar, quero fazer a minha monografia em cima. Então, pegue esse capítulo que vem aqui e entra em detalhes e busca um apoio de um professor que vai te orientar na monografia, que tenha também formação jurídica, você poderá fazer uma brilhante monografia, principalmente você que é acadêmico da área contábil, dentro dessa área. E no mais, fala ali, tem muitas jurisprudências, muito detalhe, muita sutileza, que é peculiar mais dos especialistas da área, que seriam os advogados. Portanto, pessoal, eu fico por aqui com essa aula. Espero que na aula passada nós vimos com muita clareza, na videoaula número 10, nós vimos com muita clareza o que são os impostos federais, o que são os impostos estaduais e municipais. Hoje nós damos uma revisada neles e vimos que os estados e municípios, além de terem aquela arrecadação que nós chamamos de arrecadação própria, que é peculiar deles, que é, no caso do município, o ICMS, o IPTU, o ITBI, as taxas, contribuição de melhoria, o município também tem os repasses, que é o 50% do IPVA que o Estado repassa, 25% do ICMS que o Estado repassa e mais os 22,5% e mais 1%, que é o que a União repassa. Dentro, somando toda essa receita, é o que o município precisa para viver, tentar sobreviver, porque não vai ter outra receita a não ser essa que eu lhes falei, que é a receita própria, mais a receita dos repasses da União e dos Estados. Assim sendo, pessoal, eu concluo essa videoaula número 11. Espero que vocês tenham entendido bem. E essa parte, repito, dos tributos municipais, ela vai adentrar em profundidade, em detalhes, algumas questões mais peculiares próprias de advogado, com jurisprudência, etc. Mas aqueles alunos, principalmente da contabilidade, que quiserem aprofundar, eu acho que é uma bela oportunidade, que hoje a parte tributária é muito importante em qualquer empresa e principalmente para as prefeituras. Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. Muito obrigado e fique com Deus. Tchau.